Bem-vindos à segunda aula sobre geometria da gravidade. Na primeira aula fizemos um apanhado da parte geométrica que vai interessar para o nosso curso, apresentada de uma forma ingênua, simples, básica para os nossos propósitos. Vamos ver agora a aplicação do conceito de curvatura na gravidade e o teorema de egrégio de Gauss. A curvatura da gravidade e o teorema de egrégio de Gauss. Esses são os temas. Então. Veremos então agora a relação da curvatura com a gravidade, proposta por Einstein. Levando em conta a expressão mr2 pontos igual a menos gmm sobre R2 da física clássica, né? A gente pode perceber que ela é válida para queda livre, ou seja, movimento radial. Resulta que a aceleração é dada sendo menos gmm dividido por R2, ou seja, não depende da massa de teste, né? Massa M, do planeta, se você quiser. Isso indica que a trajetória é estabelecida por alguma propriedade de espaço-tempo fixada pela massa M dominante, no caso da estrela, né? Na vizinhança de um ponto P. Tal propriedade foi prescrita por Einstein como sendo a curvatura de Gauss, nós vamos ver especificamente. Sem a presença da massa M da estrela, a partícula de teste M é livre. As trajetórias são retas, geodésicas no espaço-tempo de Minkowski. Já com a presença da massa M da estrela, a trajetória geodésica seguida pela partícula M é encurvada, o que indica ser essa massa a fonte da mudança. Vamos ver como isso pode ser estabelecido. Em espaços curvos, devido a uma massa M, Einstein, e espaço quadridimensional 4D. Estamos trabalhando nesse caso com espaços quadridimensionais, tipo de Minkowski. Temos aqui a expressão da métrica de Minkowski. Vale esses dois elementos de distância, C2D tal 2, que seria o tempo próprio do sistema, é igual a GTT de Minkowski, o coeficiente métrico de Minkowski, da diferencial dt, C2dt2 menos GRR de Minkowski dr2 menos R2 dθ2 menos R2 seno ao quadrado de θ dφ2. No caso de Minkowski, a gente sabe que esses coeficientes aqui valem 1. E a expressão final de Minkowski é essa aqui embaixo. É só substituir esses coeficientes por 1. E a gente identifica esse primeiro termo como sendo o setor temporal do espaço quadridimensional, Minkowski, e essa parte aqui, que tem o R e o θφ, seria o setor espacial. A introdução de uma massa M nesse espaço-tempo é distorcida, o que equivale a uma mudança de seus coeficientes métricos não relacionados a coordenadas angulares. A distorção só depende da distância R e a massa M. Assim, o espaço-tempo será descrito por uma nova métrica, a de Schwarzschild, dada por, veja bem, ela é equivalente a essa da Minkowski inicialmente, né? Só que o GTT e o GRR são funções da massa e da distância, nesse caso, e são diferentes de 1, senão ficaria, no caso, a função constante 1, no caso de Minkowski. Essas funções é que a gente vai pretender estabelecer ao longo do trabalho, da apresentação. O que a gente pode perceber no certo limite aí, se você tiver m igual a 0, ou seja, uma massa no espaço vazio, você volta ao caso de Minkowski, né? Ou se você tiver muita distância da massa, o espaço nessa região também vale Minkowski, porque a massa não está mais influenciando praticamente. Então, essa expressão de Schwarzschild vai tender
a métrica de Minkowski, nesses dois limites, para n igual a zero e para r tendendo ao infinito, vamos dizer assim. Ou seja, a gente vai ter GTT e GRR tendendo a 1, para R tendendo ao infinito e ou M tendendo a zero. Nós estamos trabalhando espaços 4D, Minkowski e Schwarzschild. O teorema egrégio de Gauss, que pretendemos aplicar, será relativo a um espaço bidimensional. Então nós temos que nos aproximar desse espaço. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, inicialmente a gente vai considerar o seguinte: só a parte espacial da métrica de Schwarzschild, alguma redução de uma dimensão. Para reduzir mais uma dimensão, a gente vai considerar o plano equatorial. Na verdade, se eu fixar θ igual a π sobre 2, eu vou cair no plano equatorial desse sistema, que é onde a gente vai forçar o movimento a ser realizado. Então, se eu fizer θ igual a π sobre 2, nessa expressão aqui eu tenho que o θ é fixo, então esse dθ2 vai para zero, ele some. E aqui π sobre 2 vai sendo igual a 1, vai dar R2 aqui. A gente fica com essa expressão aqui. Acho que já é 2D. Será visto que essa métrica tem uma curvatura K diferente de zero, e sendo assim, diz que ela define um espaço curvo, não euclidiano. É nele que ocorre o movimento referente ao caso de estudo de uma massa M minúscula de teste submetida a uma força central gravitacional gerada pela massa M maiúscula na origem. Pretende-se mostrar que a dinâmica resultante é estabelecida pela curvatura desse espaço em cada um de seus pontos. Na sua forma mais geral, o teorema de egrégio afirma o seguinte: afirma que os coeficientes métricos GRR e GFφ e suas derivadas até segunda ordem definem a curvatura K nos pontos de uma dada superfície ou espaço bidimensional, que pode ser escrito em sua maior generalidade pela seguinte expressão. Então veja bem, aqui eu tenho o elemento de distância dS2 genérico, em que os coeficientes métricos são funções das coordenadas R e φ do sistema. GRR é função de R e φ, GFφ é função de R e φ. Então se definem derivadas de GRR com relação a R, com relação a φ, derivadas segundas também, né? E o que o teorema afirma é que o K vai ser função desses coeficientes métricos, de suas derivadas e derivadas segundas, como está aqui genericamente falando. No caso específico do PCS, a gente não tem, a métrica aqui é restrita da anterior. O GRR é só função de R, e o GFφ é fixo, a função é fixa, é R2. Então, se só as derivadas em relação a φ vão sumir. Você vai ter uma coisa desse tipo aqui. Agora, com relação ao teorema, né? As derivadas e os coeficientes que eu vou influenciar são esses aqui, nesse caso da BCS. Então, nós vamos verificar o teorema egrégio de Gauss para esse caso do BCS, que é o caso da aplicação do nosso estudo. Então, visando obter a expressão da curvatura K no caso das métricas do tipo BCS, aqui é proposto que se considere inicialmente a esfera sigma de raio R, cuja curvatura em qualquer ponto dessa superfície tem um valor constante, como já foi visto, e é igual a 1 sobre R2. Essa métrica pode ser definida fazendo-se, chamo de R-til aqui, porque eu escrevi a métrica de R3 em coordenadas esféricas, usando R-til para não confundir com esse R que a gente vai declarar logo a seguir, né? Então, mas é aquela métrica aqui, né? R-til, θφ. Então, se eu fixar o R-til em R, eu vou cair numa esfera, certo? O dr2 vai ser zero porque R-til está fixo. Aqui vai ser R2 maiúsculo e aqui também. Então, a expressão que resulta, nesse caso, é essa aqui. Ó. Só pegar essa expressão aqui e fazer essa mudança. Então, veja bem, nesse caso eu tenho uma métrica que eu conheço a expressão, conheço os coeficientes, conheço a curvatura. Então, essa métrica, então, é com relação à superfície esférica, né, é constante. E a gente pode identificar aqui esse R minúsculo agora, aqui, que não é o R-til, né? Está dentro desse triângulo retângulo.
Então, o objetivo aqui vai ser mudar a variável, θ, para R. Fazendo essa mudança, a gente vai conseguir escrever uma equação diferencial em R∗φ. De R é essa coordenada e φ é essa daqui. Então, mudança de variável de θ para R, a gente tem que enxergar que esse R aqui é R seno θ. Esse triângulo, né? Seno de θ, então, vai ser R minúsculo sobre R maiúsculo. E 1 sobre R maiúsculo é a raiz quadrada de K2. Né? Diferencia aqui o R, da dr igual a R cosseno θ dθ. Ou seja, dr2, que é o que a gente vai ter no final, vai ser cosseno ao quadrado de θ, R2 dθ2. Leva isso aqui ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Então a gente fica com essa expressão. Só que seno ao quadrado de θ é KR2. Então substituindo aqui por KR2, chega na expressão que relaciona a diferencial radial com a diferencial de θ. Daí a gente pode separar o R2 da θ, fica com dr2 sobre 1 menos KR2. Então na expressão 1 a gente tem o R, seno θ, na expressão 3 a gente tem R2 dθ2. A gente pode fazer agora é pegar a 3 e a 2 e substituir nessa na 1. Então eu já estou identificando os coeficientes GRR e GΦφ. Falta agora relacioná-los com o K. Bom, voltando e reescrevendo a expressão, a gente vai ter isso aqui. E a gente sabe que a curvatura de Gauss é 1 sobre R2, constante. Então a gente está na esfera, só que nas coordenadas é R∗φ. Mas se você olhar essa expressão aqui, ela é BCS, porque ela segue essa forma aqui. O GRR é só função de R, não tem φ aqui, e o GΦφ é R2. Então eu cheguei na métrica GRR que eu conheço a curvatura. Então agora vamos tentar escrever a equação diferencial que relaciona o coeficiente K com os coeficientes GRR e GΦφ. Então a gente vai fazer o seguinte, eu sei que a curvatura é função de todas essas expressões. Eu posso tentar colocar em evidência del GRR e del R. Se eu colocar o K em evidência, vou ficar com del GRR e del R multiplicando o A, onde esse A continua sendo função dos coeficientes de derivadas. Eu posso escrever essa expressão aqui, ó, K del GRR e del R. O GRR vale isso aqui, então eu ponho del A, que multiplica del R do GRR, que é isso aqui, igual a K. Estou escrevendo essa expressão agora aqui, mas explicitando o GRR. Derivada de 1 menos K2, 1 menos KR2 elevado a menos 1, vai dar 2KR, 1 menos KR2 elevado a menos 2. Só que 1 menos K2, 1 menos KR2 elevado a menos 2 é o GRR. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo A, 2KR, GRR ao quadrado, né? Isso aqui GRR a menos 1 elevado a menos 2 vai dar GRR ao quadrado. E continua sendo igual a K. Só que agora aqui a gente cancela o K e obtém o A. Fazendo essa tentativa a gente consegue calcular o valor de A. Então, esse truque, né? E aqui vai dar 1 sobre 2 GRR ao quadrado sobre R. Então, já bem, se você substituir esse A aqui, você fica com o valor de K em função da derivada de GRR e de R, né? Vai dar o del GRR e del R dividido por 2GRR ao quadrado sobre vezes R. Essa é a equação
gaussiana da curvatura, que vale para métricas do tipo BCS, bidimensional circularmente simétrica. A gente vai assumir que esse resultado seja válido somente para quaisquer métricas do tipo BCS. Para verificar que o teorema engrédio é válido, é só lembrar que esse R aqui, na verdade, pode ser visto como sendo raiz quadrada de Gφ, né? O R seria a raiz quadrada de Gφ. E aqui eu tenho o K dado só pelos coeficientes, como é dito pelo teorema de egrégio de Gauss. A gente então confirmou esse resultado. Para esse caso, a gente pode ver um exemplo, né? Se eu pegar S2 igual a R2, tem que GRR constantes, ou seja, o K vai dar zero no plano euclidiano, porque a gente termina essa parte introdutória básica, né? Ingênua, vamos dizer assim, geometria diferencial que vai ser usada agora aplicada à relatividade geral a partir das próximas aulas.